Olá, hoje a igreja relembra, ou melhor, desculpa, hoje a igreja lembra a dedicação à Basílica de Latrão, a igreja mãe da nossa igreja católica, e assim a, a mais antiga e a mais importante entre as cinco basílicas papais no mundo, entre as quatro basílicas maiores de Roma. Todas essas basílicas papais também, sendo a mais antiga igreja do Ocidente e conhecida por abrigar a cátedra do Bispo de Roma. Ela também tem um título de Igreja Mãe Ecumênica entre os católicos. O, o atual arcipreste e Ângelo de Donato, o vigário-geral da Diocese de Roma. Enormes inscrições se encontram-se na fachada da igreja de Latrão. Isso é uma maravilha, uma alegria, é um local muito lindo que se encontra ao redor de Roma, mas fica dentro do limite da cidade e fora também das fronteiras do Vaticano. Mas ela é a igreja mãe, um edifício construído pelo ser humano, mas com a ajuda divina do nosso Senhor. Por isso, sejamos bem-vindos hoje à nossa liturgia diária em família, nessa 32ª semana do tempo comum. Estamos nessa nossa segunda-feira, dia 9 de novembro. E com a graça de Deus, agradecemos a todos vocês que sempre estão nos ajudando com as reflexões, com as leituras, em todos, divulgando o canal, levando a palavra e o mais lindo de tudo, estamos tendo tempo para com Deus. E dessa forma, possamos então olharmos para o nosso Senhor Jesus Cristo. Temos a imagem de Cristo em nossa frente, para que assim, de mãos unidas, de joelhos no chão, rezemos ao Pai em oração. Senhor, Pai Santo, nós vos damos graça, ó Pai, pelo Senhor nos ajudar a construir a vossa casa visível, lugar aonde nós, vossos filhos, peregrinam todos os dias para vós, e com os anjos e santos nós vos louvamos, agradecemos, bendizemos, adoramos. Lugar aonde, ó Pai, nós, vossos filhos, incessantemente clamamos a vós as bênçãos para com as nossas famílias, com os nossos amigos, para o nosso trabalho, para a nossa saúde e todos os outros fins, ó Pai amado. Pai, nessa casa, Senhor, nessa casa o vosso sinal admirável da vossa comunhão conosco, por meio da Eucaristia, Senhor, e nos fazer participar no mistério da vossa aliança. E desse modo, edificai o vosso templo em nós, e fazei crescer a igreja presente em toda a terra, na unidade do corpo do Senhor. A ti, ó Pai amado, toda a honra e toda a glória, hoje e sempre. Amém. Primeira leitura. Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias o homem fez-me voltar à entrada do templo, e eis que sai a água da sua parte subterrânea na direção leste. Porque o templo estava voltado para o oriente, a água corria do lado direito do templo, a sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte, e fez-me dar uma volta por fora, até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando
do lado direito. Então ele me disse: estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde. E haverá vida onde chegar o rio. Nas margens junto ao rio, de ambos os lados crescerá toda espécie de árvores fruteiras, suas folhas não murcharão e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas serão remédio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 45. Os braços de um rio vêm trazer alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Os abraços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. O Senhor para nós é refúgio e vigor, sempre pronto. Mostrou-se um socorro na angústia, assim não tememos. Se a terra estremece, se os montes desabam, caindo dos mares. Os braços de um rio traz alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Os braços de um rio vêm trazer alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora, ele vem ajudá-la. O abraço de um rio vem trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplar os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no universo. Reprime as guerras na face da terra. Os abraços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de corda, e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não faças da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde do que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então, aos judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostrais para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram nas Escrituras e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos em Cristo, hoje somos chamados para irmos à cidade de Roma, especialmente a uma igreja, a Basílica de São João Latrão. Sim, é um edifício construído por mãos humanas
para ser um local de culto ao Espírito e em verdade, isto é, culto ao nosso Senhor, a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Cristo Filho e ao Espírito Santo, como um sinal visível do único e verdadeiro templo que é o corpo pessoal de Cristo. Assim, a igreja é o corpo místico de Cristo. A construção da igreja é realizada por um impulso da misericórdia divina, sob o alicerce que é Jesus Cristo. O contributo humano é necessário porque Deus assim deseja que os seus filhos participam dessa construção. Tanto faz se é um arquiteto, um pedreiro, um ajudante ou quem seja, não importa quem. O templo de Deus é a própria comunidade humana. E aí é ali, neste local, que Deus habita. A casa do povo de Deus, nos que diz a respeito à estrutura, ao decoro, à funcionalidade, deve ser dita a peito por todos os filhos de Deus, que nela renascem para a vida divina, pelo que isso é no batizado, e que nela serão abençoados para o último exortação pascual, rumo à pátria, isto é, no local também aonde que nós celebramos os dias dos nossos entes queridos, o dia dos falecimentos. É a casa de todos, todos, não importa a religião, é a casa de todos. Não importa se importa se a pessoa crê ou não crê, é a casa de todos. Como tal, deve ser cuidada, guardada com amor, também no seu aspecto exterior e interior, num sinal da nossa pureza, para que possamos sempre deixar a casa do Pai limpa. As leituras de hoje nos leva à igreja, nos leva ao templo, onde a glória de Deus se manifesta no meio do seu povo, no templo. Como centro vivificante, atinge a sua máxima expressão no texto que nos fala Ezequiel, que hoje demos a graça de poder escutar. A presença da glória de Deus no meio dos seus filhos provocam transformações que lhe darão a todos as mesmas condições de vida no início da criação. Se observarmos, os 4 rios são agora uma única torrente que irrompe ou que sai da estrada do templo e desce até o vale do Jordão pelo lado direito do mesmo templo. Começando por ser um simples rio, vai crescendo até se tornar um grande rio que fertiliza os campos, que dá a vida e chega até o mar. O próprio mar volta a encher-se de vida, porque suas águas salgadas se tornam saudáveis. Este símbolo da água é retornado pelo Novo Testamento, que quer dizer que do lado aberto de Cristo, templo de Deus no meio dos homens, brota, surge o Espírito Santo que tudo renova e recria, a água viva, a verdadeira fonte de água que jorra para a vida eterna. Por isso que Cristo não aceita que os seres humanos usem o templo de Deus como um local de comércio, aonde então podemos perguntar: o que é o corpo humano?
Se dizemos que é o templo do Espírito Santo, meus queridos, o corpo dos filhos de Deus é templo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo mora dentro da casa da pessoa, ou melhor, mora dentro de cada um de nós, seres humanos. Como um templo é um local, é um lugar sagrado, dessa forma, o corpo humano merece respeito e cuidado. Quando alguém é batizado, recebe o Espírito Santo que vem morar no templo, isto é, no corpo do ser humano e dentro de nós. O Espírito Santo é que nos ajuda a aumentar a nossa fé, ajuda a compreender a palavra de Deus. Então, essa pessoa passa a dedicar a sua vida a seguir os ensinamentos deixados por Cristo à sua igreja e não ao pecado. Assim como o templo era dedicado ao serviço de Deus, a vida dos filhos de Deus é dedicada a seguir a Jesus Cristo e aos seus ensinamentos. Isso inclui tudo em nossa vida, até o nosso corpo humano. Se olharmos ou se buscarmos nas Sagradas Escrituras, em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículos 16 ao 17, que irá nos explicar que o corpo dos seres humanos é um santuário, o templo do Espírito Santo. Santuário significa um lugar sagrado, onde Deus abençoa a sua presença, onde Deus habita. O corpo do cristão é sagrado porque Deus está presente com ele, e principalmente quando comungamos Cristo, principalmente na Eucaristia. Quem atenta contra o corpo, quem atenta contra a sua vida, ele atenta contra Deus. Por isso, pensamos, analisamos. E hoje, na festa dedicada à Basílica de São João Latrão, possamos renovar a nossa devoção e a nossa confiança para com a Igreja. Sejamos dóceis a todos os seus ensinamentos e a todas as suas orientações. Amemo-las, veneramo-la, tanto mais quanto mais ela for atacada, banida. Rezemos também para o nosso soberano, para o Papa, para o Pontífice. Rezamos pelos nossos bispos, rezamos pelos nossos padres, rezamos pela nossa igreja. Queridos amados irmãos, que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.